Olá pessoal, a ideia é apresentar para vocês programação orientada a objetos, seus conceitos e alguns desses conceitos apresentar na prática, para ficar mais fácil a fixação. Meu nome é Cleito Ferrari, eu trabalho com desenvolvimento de software e aplicações web, sou professor universitário de programação e lógica de programação. Durante essa apresentação, se surgir alguma dúvida, basta entrar em contato comigo, aí está alguns dos meus contatos, meu e-mail, meu telefone, meu Twitter. Também faço parte da comunidade TI Selvagem, que é focada em desenvolvimento e infraestrutura. É uma comunidade nova na web, já vimos trabalhando alguns eventos offline há algum tempo, mas reunimos o pessoal do curso de Sistema de Informação e Desenvolvimento Web da faculdade no qual eu leciono, e mais alguns professores, e resolvemos criar um espaço web para debatermos essas tecnologias que estamos estudando, trabalhando. Vale a pena entrar no site tiselvagem.com.br e dar uma olhada nas publicações. Tem bastante artigos legais lá e bastante gente publicando artigos também. Dá uma passadinha lá e se gostar, venha participar com a gente dessa comunidade, tá bom? Essa é a nossa agenda para esse vídeo. Vamos falar das definições da orientação a objeto e no final iremos ver exemplos práticos dos conceitos apresentados. Antes de começarmos, é importante que você tenha alguns conhecimentos básicos sobre programação e também conheça um pouco sobre o Visual Studio. Hoje existem vários paradigmas de programação disponíveis, mas o mais utilizado é a programação orientada a objetos, e é sobre ela que vamos falar neste vídeo. O que é programação orientada a objeto? Ela pode facilitar a minha vida de desenvolvedor? Como? Essas e outras perguntas que pretendo responder neste vídeo e nas demonstrações. É um paradigma de programação que visa resolver os problemas de desenvolvimento utilizando objetos, ficando assim mais próximo de como expressamos as coisas na vida real. Tudo que vemos, tudo que existe, começa a ser encarado como um objeto, inclusive coisas abstratas como uma venda. E todos esses objetos conseguem interagir entre si trocando mensagens. Na verdade, é uma forma como o desenvolvedor resolve um determinado problema, utilizando programação. No nosso caso, usando o paradigma de programação orientada a objeto. É um estilo de programação. Mas existem outros paradigmas de programação também. Entre estes, o lógico, no qual você pode usar a linguagem Prolog, Poplar, Lisp, e é baseado em lógica matemática para a resolução de seus problemas. E trabalha lado a lado com a inteligência artificial também. Temos o imperativo ou procedural, que você pode encontrar em linguagens de programação como Pascal, Fortran e Basic, que descreve os passos que um programa deve seguir até alcançar seus objetivos. E é esses passos que chamamos de procedimentos. Temos também o paradigma de programação funcional ou descritiva, que você encontra em linguagens como o ML, F# e Haskell, que dá ênfase à aplicação de funções para a resolução dos problemas. Existem outros paradigmas também, como o orientado a teste, escalar, restritivo e muitos outros, mas este não é o foco do nosso vídeo. O importante é você saber que existem outros paradigmas de programação, não somente o orientado a objetos. Dificuldades e benefícios da programação orientada a objetos. É claro que existe muito mais dificuldades e benefícios do que os exemplos expressados aqui, mas achei esses interessantes porque foram exatamente os que eu enfrentei no meu dia a dia. Dificuldades. A complexidade para quem vem da programação estruturada foi um dos meus maiores problemas. Como eu vinha de um monte de código escrito em procedimentos, e como estudei isso na faculdade, fica muito mais difícil entender a programação orientada a objetos. Os conceitos mesmo levei algum tempo para compreendê-los e realmente fica difícil compreendê-los só com a teoria. Eis o motivo de, no final, mostrar algumas demos de implementação na prática desses conceitos. Assim fica muito mais fácil compreender esses conceitos, né? Já os benefícios, é muito mais fácil você pegar, abrir o seu editor de código e começar a descrever um objeto do mundo real como ele é realmente, com seus atributos e métodos. Não se preocupe, vamos ver na prática também como fazer isso, na hora que for falar um pouco sobre abstração. Mas resumindo, basta abrir uma classe, colocar suas propriedades e métodos e depois sair utilizando. O encapsulamento é muito útil, pois você só precisa saber como usar e não se preocupar em detalhes de implementação do método. É claro que se você for desenvolver o método, você terá que implementá-lo, mas em trabalho em equipe isso ajuda muito. Como tudo está numa classe, fica mais fácil reutilizar o código, herdar uma classe, subscrever um método, para que ele faça uma outra função em determinada situação. Veremos isso também nas demos. Procurei algumas definições sobre orientação a objeto para que possamos fixar suas ideias e seus conceitos. Vamos vê-las. Programação orientada a objeto é um paradigma de programação que usa objetos, compostos por campos e métodos, justamente com suas interações.
para projetar programas de computadores. Uma segunda definição: programação orientada a objeto é uma forma especial de programar, mais próximo de como expressaríamos as coisas na vida real do que outros tipos de programação. Uma terceira definição: programação orientada a objeto é organizar o mundo real como uma coleção de objetos que incorporam estrutura de dados e um conjunto de operações que manipulam esses dados e trocam mensagem entre si. Tá aí algumas das definições de programação orientada a objetos que eu encontrei. Vamos seguir. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos principais conceitos de orientação a objeto. O primeiro dele é a classe. O que é uma classe? Existe muito conceito sobre classe por aí, mas em suma é uma espécie de forma que molda como nossos objetos vão ser criados, ou melhor, instanciados na memória. Vamos ver a sua definição. Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares e é como um projeto, a partir dela que criamos os objetos utilizados em nossos programas. Já os atributos. E as classes também possuem atributos, que nada mais é do que suas características, como exemplo. Imaginemos um cliente, ele vai possuir um nome, um endereço e por aí vai. Isso é seus atributos, ou seja, as características dessa classe, que em suma será o nosso objeto. Vejamos a definição de atributos. Os atributos em programação orientada a objetos são os elementos que definem a estrutura de uma classe, ou seja, suas características. Construtores. Minha classe precisa de algo para ser inicializado. Ou melhor, alguma coisa que dispara na hora que uma porção de código no ato de sua inicialização, da sua instanciação na memória, melhor dizendo. Este método é o construtor, e nele que vou definir os valores iniciais do meu objeto. Vejamos a sua definição também. Um construtor é uma estrutura especial da classe, um método que tem como objetivo definir a configuração inicial de uma classe. É utilizado quando existem atributos da classe que são essenciais para o funcionamento do objeto, porém são atributos de instância e assim variam de acordo com cada objeto. Essa é a definição de construtor. Bom, os destrutores. Agora ficou simples, né? É o método que vai executar uma porção de código na hora que esse objeto estiver sendo liberado da memória. Esse é o destrutor. Toda vez que você precisar fazer alguma coisa antes de finalizar o seu objeto, é no destrutor que você irá fazer isso. Definição: semelhante aos construtores, o destrutor também é uma estrutura, outro método da classe, porém este é responsável por limpar a memória ou atributos utilizados na execução da classe. Visibilidade de uma classe ou de atributos, métodos. Quando você trabalha com muitas classes, você vai precisar esconder alguma informação ou não das demais classes, e é nessa hora que você vai utilizar a visibilidade de código. Vamos à definição de cada uma que fica mais simples no entendimento. Vamos ver as suas definições. A primeira é o public, que é representado por esse sinalzinho de mais. Quem tem acesso à classe tem acesso também a qualquer membro com visibilidade public. É raro ter atributos públicos, mas é comum ter métodos públicos. O segundo é o private, que é representado pelo sinalzinho de menos. O membro private não é acessível fora da classe. A intenção é que apenas quem escreve a classe possa usar esses membros. O terceiro, que é representado pelo cerquilha, que é o protected. O membro protected é acessível à classe e à sua subclasse. A intenção é dar acesso aos programadores que estenderão suas classes, ou seja, quem vai herdar suas classes também poderá ter acesso. Falamos de classe, mas afinal, o que é objeto? Objeto é tudo aquilo que sua classe moldou e você resolveu utilizar, ou seja, instanciar sua classe. Isso é objeto em programação orientada a objetos. Uma espécie de variável que fica ali na memória com seus dados, ou melhor, com os dados do objeto que você está trabalhando. Vamos à sua definição. Objetos são instâncias de classe, e é através dele que praticamente todo o processamento ocorre em sistemas implementados com linguagem de programação orientada a objetos. No paradigma de orientação a objetos, tudo pode ser potencialmente representado como um objeto. Sob o ponto de vista de programação orientada a objetos, um objeto não é muito diferente de uma variável normal. Método. Método nada mais é do que uma porção de código separado do código principal que executa ou faz alguma coisa, alguma rotina. E esses métodos podem ser compartilhados entre os objetos e reutilizados, né? Sua definição é:
Um método é uma subrotina que é executada por um objeto ao receber uma mensagem. Os métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe. E o método precisa de uma assinatura, ou melhor, de uma forma de identificá-lo, para que possamos saber o que ele precisa para ser executado e o que ele vai nos retornar. Os argumentos de entrada e o tipo de retorno que ele vai trazer para a gente durante sua execução. Cada método é especificado por uma assinatura, composta por um identificador para o método, o nome do método, o tipo para o valor de retorno e sua lista de argumentos, sendo cada argumento identificado por seu tipo e nome. Através do mecanismo de sobrecarga, overload, dois métodos de uma classe podem ter o mesmo nome, desde que suas assinaturas de argumentos sejam diferentes. Sobrecarga. Os métodos podem sofrer sobrecarga. Não é os chamados muitas vezes e fazer o método ficar exausto por isso, não. Sobrecarga em um método é quando a classe possui vários métodos com o mesmo nome, porém com lista de argumentos diferentes. São métodos que têm o mesmo nome, mas com argumentos diferentes. Aqui algumas das características para poder se executar uma sobrecarga de método. A lista de argumentos são diferentes, podemos alterar o tipo de retorno, podemos alterar o modificador de acesso, private, public, protected, declarar exceções novas ou mais abrangentes. Mensagens. As mensagens são as formas como os objetos se comunicam entre si, ou seja, um requisita método do outro. O ato de você chamar um método de um objeto é uma troca de mensagem. Quando você chama um método de algum objeto, você está trocando mensagem. Você está enviando ao objeto uma mensagem, que você precisa que ele execute determinado método. Um programa orientado a objeto é composto por um conjunto de objetos que interagem através de trocas de mensagens. Na prática, essa troca de mensagens traduz-se na aplicação de métodos a objetos. Métodos estáticos. São métodos que você pode chamar, ou melhor, invocar, sem necessariamente ter que instanciar um objeto da classe para isso. Em suma, um método estático pode ser aplicado à classe e não necessariamente a um objeto na memória. Sua definição: usualmente métodos definidos em uma classe são aplicados a objetos daquela classe. Há, no entanto, situações nas quais um método pode fazer uso dos recursos de uma classe para realizar suas tarefas sem necessariamente estar associado a um objeto individualmente. Para lidar com tais situações, define os métodos da classe, cuja declaração deve conter o modificador static. Um método estático pode ser aplicado à classe e não necessariamente a um objeto. A gente vai ver também exemplos disso práticos. Herança. Herança é um dos conceitos mais legais da orientação a objeto. É quando você herda características do seu pai, ou melhor, da superclasse. E simplificando, você faz uma classe com um determinado método e atributos, no caso a superclasse, e depois faz uma segunda classe que herda esses métodos e atributos, a subclasse. E acrescenta ou não novos métodos e atributos a ela. Por exemplo, posso ter uma classe eletrodoméstico que possui o atributo nome, e depois criar uma classe geladeira que herda de eletrodoméstico. Logo, geladeira também vai ter o atributo nome, que veio herdado da minha classe eletrodoméstico. E posso acrescentar à geladeira os atributos capacidade de litros, por exemplo, que é um atributo específico de geladeira e não de eletrodoméstico. Não é todo eletrodoméstico que vai ter a capacidade em litros. Em suma, você cria a superclasse com os atributos de um todo, ou melhor, com uma coleção de atributos comuns a um conjunto de objetos. Depois você herda essa superclasse em classes mais específicas. Vamos à sua definição. Herança é um mecanismo que permite que características comuns a diversas classes sejam fatoradas em uma classe base, ou superclasse. A partir de uma classe base, outras classes podem ser especificadas. Sobreposição. Você herda métodos da superclasse, da classe pai, no caso. E esse método pode estar implementado para um todo, para um conjunto maior, mais amplo. E na hora que você herdou na classe filho, no caso na subclasse, você precisa que esse método faça uma função mais específica. É nessa hora que você vai sobrescrever o método do pai, ou seja, sobrepor esse método. É quando você herdar do seu pai um método, por exemplo, andar, e você, como filho, no caso a subclasse, vai querer subscrever esse método andar para que ele ande de uma forma diferente. Vamos à definição. Sobreposição refere-se à redefinição de métodos da hierarquia da herança
de forma que estes métodos implementam definições diferentes, mais especializadas nos subtipos. Encapsulamento. A ideia do encapsulamento é que você implemente seus métodos e forneça uma forma de outros objetos poderem utilizar, sem ter que conhecer detalhes da sua implementação, somente como usar. Exemplo, você não conhece detalhes da implementação de uma chamada telefônica. A única coisa que você precisa saber é como fazer uma chamada telefônica, que no caso é fornecer um número, no caso o parâmetro de entrada, e apertar a tecla de discar. E é esse o princípio do encapsulamento. Vamos à sua definição. É o princípio pelo qual cada componente de um programa deve agregar toda a informação relevante para a sua manipulação como uma unidade, uma cápsula, aliada ao conceito de ocultamento de informação. Abstração. É o conceito de você coletar informações do mundo real, abstrair dados e colocar em seu código, na sua classe que irá gerar os seus objetos. É este o conceito de abstração. É a forma como abstraímos os dados para o nosso sistema. Vamos a uma definição. A abstração é o processo de extrair as características essenciais de um objeto real. A abstração é necessária para se ter um modelo fiel da realidade sobre a qual se possa operar. O conjunto de características resultante da abstração forma um tipo de dado abstrato com informações sobre o seu estado e comportamento. Polimorfismo. Polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, a mesma assinatura do método, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando, para tanto, uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Como exemplo, poderíamos ter uma superclasse abstrata, mamíferos, com o método andar, e duas subclasses, homem e leão. Os dois herdarão o método andar, porém sua implementação serão distintas de acordo com a especialização de cada um. Então eu poderia criar um objeto mamífero baseado na classe homem, logo ele teria uma maneira específica de andar, e depois poderia criar um outro objeto mamífero baseado na classe leão. Ele também teria um método andar, porém específico para ele. Em suma, teria criado dois objetos mamíferos, porém com formas diferentes de andar, e a isso damos o nome de polimorfismo. Vamos ver a sua definição agora. Polimorfismo permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Assim, um mesmo método pode apresentar várias formas, de acordo com o seu contexto. Interface. Interface é uma espécie de contrato que diz como uma classe deve se comportar na hora que estamos abstraindo os dados do mundo real. Podemos dizer que um vendedor pode realizar uma venda, e somente isso na hora que estamos coletando os dados, e não damos detalhes de como implementar, somente a assinatura deste método. A classe vendedor, por sua vez, vai ter que implementar a interface do vendedor, e é ela que vai dizer como realizar essa venda. Nessa hora, fazemos um contrato entre a classe e a interface. Vamos à sua definição. É um conjunto de métodos que um objeto deve suportar, mas contendo apenas a especificação da funcionalidade que uma classe deve conter, sem determinar como essa funcionalidade deve ser implementada. Coesão e acoplamento são conceitos da orientação a objetos. Coesão é quando uma classe cumpre corretamente suas responsabilidades, não assumindo responsabilidades de outras classes, ou seja, fazendo somente aquilo para que foi designada. Exemplo, uma classe cliente tem um método para realizar uma conexão com o banco de dados. Isso significa que essa classe cliente não está coesa. Já o acoplamento diz respeito ao quanto uma classe depende de outra para poder existir. Ambas as características coesão e acoplamento são utilizadas para a medição qualitativa de um software orientado por objetos. A grande meta da modelagem de um sistema orientado a objetos é prover uma alta coesão e um baixo acoplamento, garantindo assim um software de boa qualidade. Vamos à definição? Acoplamento é o grau que uma classe depende e interage com outra classe. Coesão refere à finalidade que a classe foi criada. Quanto menos uma classe depende da outra, menor o acoplamento e maior a especialização dela. Isso significa alta coesão. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa parte teórica e vamos para a nossa demo, ver na prática como implementar essas teorias que acabamos de estudar. Com o Visual Studio aberto, Visual Studio 2010, vamos criar um novo projeto.
File, New, Project. Vamos utilizar o template Console Application, que fica aqui na abinha do Visual C Sharp, em Windows, Console Application. Eu já tenho uma pastinha aqui na minha unidade C chamada TI Selvagem. Vou dar o nome para esse projeto de demo, de demonstração. E vamos criar esse projeto. Bom, nosso projeto foi criado. Ele está ainda processando, acabando de criar. Estou utilizando o plugin do ReSharp, esse plugin aqui embaixo, ó, que ele ajuda você na correção dos seus códigos e auxiliando você a escrever. Ele é bem interessante, dê uma pesquisada nele, é o ReSharp, tá? Esse plugin aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou renomear esse arquivo aqui. Não precisa, mas vamos renomear ele para início. Aqui é onde a gente vai instanciar nossas classes, os nossos objetos, tá? Vou remover toda a estrutura que o Visual Studio criou para a gente, adicionando as namespace, tá? Vou salvar e vou adicionar aqui uma pastinha. Com o botão direito aqui no meu projeto, add, new folder, e vou chamar de classe. Vamos entender um pouco como funcionam as classes na nossa orientação a objetos. Vou adicionar um novo arquivo, add, new item, vai ser do tipo classe, e eu vou chamar ele de minha classe. Procure sempre criar suas classes com a primeira letra maiúscula, tá? É uma convenção, é um padrão que o pessoal utiliza. Clique em add. Essa minha classe será aberta aqui, eu vou remover a namespace e deixar só a minha classe. Vou salvar. Essa aqui é a estrutura básica da minha classe. Ou seja, eu começo com a palavra reservada à classe, dou o nome da minha classe e sigo com duas chaves, a de abertura e a de fechamento. Posso ter, no mesmo arquivo CS, que é esse arquivo que a gente criou aqui de projeto, posso ter várias classes. Class, outra classe, e posso, baseado nessa classe aqui, criar um objeto. O que é isso? É definir uma variável do tipo outra classe, vamos chamar ele de objeto igual a new outra classe. Nesse momento aqui, que eu estou instanciando a minha classe, que eu estou criando um espaço na memória para poder guardar esses dados, certo? Essa minha classe não tem nenhuma propriedade, nenhum método. Vou salvar. Vamos lá então criar algumas propriedades aqui na nossa classe e métodos. Primeiro vamos renomear isso daqui para telefone. Vamos apagar isso daqui. E vamos criar um construtor para essa classe, para a minha classe. Vamos definir o meu construtor, public, minha classe. Construtor, como todo mundo lembra, é inicializado quando o meu objeto é instanciado. Tá? O meu telefone vai ter algumas propriedades. Private string cor e private string sistema operacional do meu celular. Vamos ter alguns métodos. Public telefone
que vai ser o que? O nosso construtor, que vai inicializar esses valores das nossas variáveis. String cor e string SO. Então, o valor que o cara passar no construtor da minha classe telefone, eu vou jogar para dentro dos meus campos privates. Cor recebe cor e SO recebe SO. Esse aqui é o construtor do telefone. Então, toda vez que eu for inicializar o meu telefone, eu vou ser obrigado a passar no seu construtor esses parâmetros. Vamos ver? Telefone. Vamos chamar de meu telefone. New telefone. E aí ele já pede aqui uma cor e um sistema operacional. A cor preta, preto e SO Windows Phone 7. Pronto, esse é o meu construtor. Então, na hora que eu for inicializar o meu objeto, eu devo passar no construtor os valores, certo? Vamos criar alguns métodos aqui. Vamos criar um método public void ligar. String e o número que o cara vai ter que discar, né? E aí eu implemento aqui o meu método de discar. No meu caso, só vou mostrar uma mensagem na tela. System.console.writeLine telefone da cor tal com o sistema operacional tal, vírgula, a cor, que é esse campo aqui, ó, que eu estou passando, e ele foi inicializado no meu construtor, tá vendo? O cara passou a cor preta, essa cor preta veio aqui para minha cor e eu joguei essa cor aqui. E o mesmo aconteceu com o sistema operacional, que no caso é o SO. Beleza. E aí vamos mostrar uma mensagem aqui também. Console writeLine. Ligando para um número tal, que o cara vai passar como parâmetro nesse método, que é o número discar, esse cara aqui, ó. Número discar, certo? Com isso eu tenho um método e eu posso chamar esse meu método agora. Como ele está com modificador público, ele está visível no meu objeto, meu telefone, ponto, e aqui está meu método, ligar, que pede o quê? Um número para discar. Então, você disca para mim no 99750504. Certo? Com isso, eu criei a minha classe telefone, que tem alguns campos que eu abstraí de informação. Eu disse que o meu telefone só teria uma cor e um sistema operacional. É claro que ele poderia ter tamanho de display, duração da bateria e por aí vai. Tem um construtor que vai inicializar para mim esses valores do meu telefone na hora que eu instancio o meu objeto. Ele inicializa esses valores. E tem um método ligar que recebe como parâmetro um número para discar. Isso aqui é a minha assinatura do meu método. Tá? Esse método retorna void, ou seja, ele não retorna nenhum tipo de dado para mim. Ele só chama uma mensagem na tela, certo? E esse meu método, essa minha assinatura, pode sofrer uma sobrecarga. Vamos ver como isso funciona. Eu poderia ter um segundo método ligar, e no caso estaria fazendo a minha sobrecarga, public void ligar. Só que agora eu poderia ter que passar também o DDD.
e um outro parâmetro que é o número discar. Vamos repetir isso daqui. Certo? E agora ligando para o número e aqui o meu DDD. Certo? Vamos salvar. E agora eu tenho dois métodos de discar. Na verdade, eu tenho uma sobrecarga de método. O ligar, ó, tem dois inicializadores. Um com uma string DDD e outra string número discar e o outro só com o número discar. Vamos chamar o segundo. Primeiro vamos informar o DDD 069 e o segundo parâmetro o número que ele vai discar 99750504. Certo? Também posso ter os destrutores da minha classe, que é o cara que vai ser executado quando esse objeto estiver sendo liberado da memória, né? A sintaxe dele é til e o nome da classe, telefone. Esse é um método especial que vai ser chamado toda vez que esse objeto for destruído da memória. No nosso caso, ele só vai mostrar uma mensagem na tela. Telefone sendo liberado da memória. Certo? Vamos ver como isso aqui está funcionando? Vamos voltar aqui na nossa classe início. Essa classe início é uma classe como as outras qualquer. A diferença dela é que ela tem esse método especial aqui, que é o main. O que esse main faz? Esse main é executado toda vez que o meu programa é inicializado. Então, ele é o ponto de entrada, de início do meu programa. Certo? Vamos criar aqui um objeto do tipo minha classe. Vamos chamar de mm, igual a new minha classe. E aí, vamos executar o nosso programa. Detalhe, que a minha classe eu não estou chamando nenhum método dela. Por quê? Porque o único método que a minha classe tem é o construtor, que já é executado quando esse objeto é inicializado. Vamos executar. E aí está aqui o nosso programa sendo executado. Certo? Telefone preto com o sistema operacional Windows Phone 7, ligando para 99750504. Ele chamou aquele primeiro método ligar. Né? Ele chamou esse primeiro método aqui. Ó. Certo? No segundo método, ele já passou um DDD, que é o mesmo método, só que aqui está ocorrendo uma sobrecarga do método. E aí, quando se encerrou todo o uso da memória, quando eu finalizei o meu programa, telefone sendo liberado da memória. Ele executou o destrutor, certo? Isso aqui tudo ocorreu no construtor da minha classe. E essa última linha aqui ocorreu no destrutor da minha classe. Bem, como estamos repetindo aqui a mesma mensagem aqui, vamos criar um novo método. Vamos chamar esse método de public string bem-vindo. Esse método bem-vindo vai exibir para a gente essa mensagem aqui. Tá? Só que esse método vai retornar uma string para a gente poder colocar aqui dentro do nosso writeLine. Vamos lá. Vamos criar aqui uma string. Vamos chamar de texto igual a telefone mais cor mais com o sistema operacional mais SO. Certo? E aí ele vai ter que retornar esse texto. O meu método espera o retorno de uma string, então ele vai retornar essa string. E aí a gente vai substituir isso daqui pelo meu método bem-vindo. Bem-vindo.
bem-vindo. Só que esse meu método bem-vindo retorna uma string. Então, vamos guardar isso numa string. String texto. Recebe bem-vindo. E aí vamos mostrar isso na tela. System console.write texto. E aí vamos fazer o mesmo para essa outra mensagem aqui. Vamos executar o nosso programa. Nosso aplicativo rodando, tá? Tá fazendo exatamente a mesma coisa. Estamos mostrando a mesma mensagem, só que agora a gente está utilizando um método que retorna dados, porque até agora a gente tinha feito métodos que não retornavam dados, certo? Detalhe, esse método está como público. Isso aqui são os modificadores dos meus métodos ou das minhas propriedades, certo? Vamos deixar ele como público e vamos tentar utilizar ele aqui, ó. Meu telefone ponto bem-vindo, tá vendo? Então, quando ele está como público, eu consigo ver ele aonde eu estiver instanciando o meu objeto. Se ele tiver private, ou seja, protegido, né? Só vai ser possível ver ele dentro da minha classe, ou seja, somente dentro da minha classe telefone. Em outra classe onde eu estiver instanciando meus objetos, eu não vou conseguir enxergá-lo, tá vendo? Isso aí são os modificadores, tá? Temos também o protected, a gente vai ver ele quando estiver falando de herança, certo? Para finalizar, falta a gente criar um método estático. Vamos criar esse método estático, então, aqui. Public static void, não vai retornar nada, e vamos chamar ele de discar. String número discar. E esse meu método vai fazer exatamente isso aqui, certo? Só que sem o DDD, né? Então, vamos apagar isso daqui. Pronto. Agora, eu não preciso mais instanciar a minha classe telefone para consumir um método. Por quê? Porque ele está definido como estático. Vamos ver isso aqui. Telefone, vamos criar um objeto do tipo telefone, vamos chamar de TT, é igual a new telefone. E aí o meu método, que não são estáticos, aparecem aqui, como ligar. Só que eu não quero ter que criar um objeto na memória para mim poder usar esse métodos. Aí basta eu chamar o telefone.discar, ó. Eu não precisei criar ou fazer uma referência a um objeto para poder consumir um método. Isso é útil quando eu não preciso ter uma referência para o meu objeto, tá? 99750504. E aí, se eu executar o meu programa, vamos vir aqui em debug, vamos usar esse Ctrl F5, tá? Ele vai ter executado ligando para 9975, sem eu ter criado o meu objeto, certo? Vamos salvar. Um exemplo de uso para métodos estáticos é quando a saída depende única e exclusivamente da entrada, como é o caso de algumas funções matemáticas. O próprio método consegue resolver todo o problema sem necessariamente precisar de outra estrutura da minha classe. Com isso, a gente finaliza aqui a parte de classe. A gente conseguiu falar da estrutura da classe básica, né? Está aqui a nossa estrutura da nossa classe, que uma classe pode estar em vários arquivos, como é o nosso caso. Temos duas classes aqui nesse arquivo,
nesse arquivo minhaclasse.cs. Falamos as propriedades, né, das nossas classes, nossos métodos e assinatura desses métodos, né, o tipo de retorno, que no caso retorna void, temos um método aqui que retorna uma string. Falamos dos nossos construtores, dos nossos destrutores da nossa classe. E por fim falamos do nosso método estático. Então vamos agora falar sobre a composição da classe. Tá? Vamos criar aqui uma nova pastinha, add, new folder, e vamos chamar ela de composição, certo? Vamos fechar aqui o que está aberto e vamos criar duas classes aqui na nossa pastinha composição. Add class. Vamos chamar a primeira de roda e a segunda classe vamos chamar a segunda classe de moto. Vamos apagar aqui as namespaces criadas. E vamos apagar outra namespace criada. Composição é quando você cria um objeto composto por outro objeto. No nosso caso aqui, a moto vai ter algumas rodas. Essa roda vai ter uma string cor e vai ter um int aro, certo? E a minha moto vai ter uma string cor também e vai ter aqui agora a composição. Ela vai ser composta por um objeto roda. Roda 1 e roda 2. Roda 2. Vamos criar um construtor para essa classe. Public moto. String cor. Roda. Vamos chamar de underline roda 1. E roda underline roda 2. Cor recebe cor. Roda 1 recebe roda 1. E roda 2 recebe roda 2. Com isso, pessoal, eu acabei de criar aqui uma composição, que o meu objeto moto é composto por o meu objeto roda. Isso é a composição. Na hora de instanciar esses objetos aqui, a gente consegue observar essa composição melhor. Vou comentar isso daqui. Então, vamos criar primeiro a roda. Roda, vamos chamar de R1, é igual a new roda, certo? E o R1 tem algumas propriedades que eu devo preencher. No meu caso, o modificador aqui da roda, vamos colocar public e public, para que ele possa aparecer na hora de eu instanciar. Cor é uma string, a minha roda vai ser azul. R1.aro vai ser 22. E agora vamos criar uma outra roda, a R2, igual a new roda. R2.aro vai ser 22 também. E R2.cor vai ser azul também. Ou melhor, vermelho. E agora eu vou criar meu objeto moto. Moto
vamos chamar de não, vamos chamar de minha moto. Recebe new moto. E essa moto, no construtor dela, ela pede que eu passe uma cor azul, uma roda, vamos passar aqui no caso a primeira roda, que é a R1, que é o que eu defini aqui em cima, e uma segunda roda, no caso a R2. Pronto. Acabei de criar aqui o meu objeto composto. Essa é a definição do meu objeto composto, que é o quê? Ele formado por outros objetos. É quando você tem um objeto que é formado por outros objetos. O meu objeto moto é formado por um objeto roda e por um outro objeto roda. E aí aqui a gente encerra a parte de composição. É bem simples composição. Vamos agora para criar uma nova pastinha. Agora vamos por o encapsulamento. Encapsulamento. Vamos fechar isso daqui. Vai pedir para salvar. Vamos salvar. Vamos fechar isso aqui também. Isso aqui também. Vamos criar aqui uma classe. Botão direito, add, class. Vamos chamar essa classe de cripto. Vamos apagar aqui a namespace. Vamos salvar. Encapsulamento, na verdade, é quando eu consigo ocultar alguma informação com os modificadores privates ou protected, não deixando que quem for consumir isso daí veja essa informação. E que essa informação só seja possível manipular através de outros métodos públicos ou propriedades públicas, né? Vamos criar aqui, então, um private string valor, e essa propriedade aqui vai estar encapsulada. Eu só vou conseguir manipular ela através de um método público, que é o quê? Vou ter um método public para poder setar um valor para ela, void, vamos chamar de set valor, que vai receber uma string, texto, e eu vou passar essa string texto para o meu valor, através desse método. Ou seja, eu estou encapsulando a forma como eu jogo um valor para dentro de uma propriedade private. Vou fazer só ele substituir todos os valores que eu jogar em A, todos os valores que eu jogar para essa variável, vai ser substituído o A pelo número 1. Que é uma forma de eu encriptar esses dados. Vamos criar um segundo método aqui. Public string get valor, que é para mim conseguir pegar o valor da minha propriedade private. Return valor. Com isso eu encapsulei, com esses dois métodos, eu encapsulei a minha propriedade valor, que é privada. Vamos salvar. Vamos usar, né? Vamos vir aqui no início. Vamos comentar isso daqui. Vamos criar um objeto do tipo cripto. Vamos chamar de CP igual a new cripto. E esse meu CP, ele tem o quê? Um get valor e um set valor. Vamos setar um valor para ele. E vamos pegar esse valor dele agora com console.writeLine e vamos mostrar esse valor. Como o meu método cp.getValor retorna uma string, eu já posso chamar ele direto dentro desse método writeLine. Vamos executar, vamos salvar e vamos executar. Debug aqui, Ctrl F5 e está lá.
Nosso método foi encapsulado, nossa propriedade foi encapsulada pelos dois métodos, e ele também fez uma criptografia aqui trocando o A pelo 1. Tá? Com isso, a gente finaliza a parte de encapsulamento. Encapsulamento é bem simples. Na verdade, é eu esconder alguma informação que eu não acho relevante estar pública e manipular essa informação através dos meus métodos, tá? Públicos. Vamos fechar. E agora vamos criar uma nova pastinha e vamos para a herança. Herança. Vamos para a herança, então, adicionando uma classe. Vamos chamar essa classe de pessoa. E vamos apagar aqui a namespace. Apagando a namespace. Vamos criar algumas propriedades. Private string nome. Private int idade. Vamos encapsular essas propriedades. Public string nome com letra maiúscula. Vamos criar o get e o set delas. Return nome e o set nome igual a valor. Isso aqui é uma forma mais curta de eu encapsular, tá? Eu já faço os dois métodos para setar e para pegar o valor. É uma forma curta que o C# nos permite fazer. Para encapsular os campos, vamos encapsular a idade também. Public int idade. Isso aqui são os atributos que qualquer pessoa tem, né? Todo mundo tem uma idade e um nome. Idade e set idade igual a valor. Pronto, acabei de encapsular e criar minha classe. Agora, derivado dessa classe aqui, vamos criar outras duas classes. A primeira, class, vai ser um homem. Homem. Por quê? Porque o homem vai herdar de pessoa. Certo? Vamos apagar namespace. Aqui. Certo? Então, esse homem agora vai herdar da classe pessoa. Ou seja, quando ele herdar da classe pessoa, tudo que for público dessa classe ou protected, eu vou conseguir ter no meu homem. Ou seja, ele vai ter uma idade e um nome também. Vamos lá. Vamos criar uma private. Uma propriedade que só o homem tem, né? Por exemplo, tamanho da barba. Tamanho barba. Vamos encapsular ela. Public int tamanho da barba. Get return tamanho barba e o set tamanho barba recebe o valor que o cara informar. Pronto. Com isso, eu criei um homem que vai ter tudo que tiver em pessoa, no nosso caso, idade e nome, e também a sua propriedade. Vamos criar aqui também uma outra classe mulher, add class
mulher. Vamos remover a namespace. Namespace, removido aqui. E vamos criar alguma propriedade que só a mulher tem também. Private, int, tamanho do busto. Vamos encapsular, public, int, tamanho do busto. Get, return, tamanho do busto. Set, tamanho do busto. Recebe value. Vamos ver como isso funciona então na prática. Vamos abrir nossa classe início, né? Vamos comentar isso daqui. E vamos criar aqui um homem. Homem. Vamos chamar de eu igual a new homem. Se eu pegar o eu aqui e der um ponto, vocês vão reparar que tem idade, nome e tamanho da barba. Só que nome e idade veio da herança que eu tenho, pessoa. Então, como a pessoa possui nome e idade público, eu também, como sendo um homem, vou possuir essas propriedades. Então, eu, idade, igual a 30. Eu, ponto, nome, igual a uma string, né? Leighton Ferrari. E eu, ponto, tamanho da barba, igual a 0. Não tem barba. Vamos criar uma mulher também. Mulher, igual me, new, mulher. Se eu pegar aqui o me ponto, eu vou ter só o tamanho do busto. Por que eu vou ter só o tamanho do busto? Tamanho do busto, 80. Porque na mulher eu não herdei de pessoa. Vamos fazer isso então. Pessoa, vamos salvar. Quando eu voltar aqui, agora o me, que é um objeto do tipo mulher, vai ter nome e idade. Nome, Miele Casarim. E mi, ponto, idade, igual a 28. Isso é como funciona a herança no C#, na orientação objeto, certo? Eu crio uma classe pai, ou seja, a minha superclasse, e nas minhas classes filhos, ou seja, na minha subclasse, eu herdo essas propriedades ou métodos que eles possuírem, certo? Com isso a gente finaliza aqui a parte de herança. Vamos fechar. E vamos para a próxima parte, que é polimorfismo. Direito, adicionar, new folder, polimorfismo. Vamos lá. Vamos adicionar aqui uma classe. Vamos dar o nome dessa classe de mamífero. Vamos apagar aqui.
Só que essa classe nossa vai ser uma classe abstrata. Abstract. O que é uma classe abstrata? Ela representa um todo, uma coleção de objetos, né? mais amplo. E depois, baseado nessa classe, eu vou criar objetos mais específicos. Vamos lá, vamos criar um método aqui para o mamífero. Todo mamífero tem todo mamífero andar. Todo mamífero andar. É só um método abstract, então significa que quem herdar essa classe mamífero vai ter que implementar esse método andar, ele que vai ter que dizer como esse mamífero anda. Vamos criar uma segunda classe aqui, add class, leão. Beleza, vamos apagar aqui. Vamos apagar isso aqui. Isso aqui. Essa classe leão vai herdar, obviamente, do mamífero, né? Que é o meu todo, minha superclasse. Ele já está dizendo que eu tenho métodos aqui para poder subscrever, que eu tenho que pegar esses métodos e implementar, porque minha classe mamífero não tem um método implementado para andar. Quem sabe como andar é o mamífero específico. No caso, o leão sabe como ele anda. System.console.writeLine. Só um métodozinho simples, tá? Vamos escrever aqui que ele anda com 4 pés, ou patas, né? Ele anda com 4 pés. Vamos salvar. Vamos criar um terceiro, né? Uma terceira classe, um segundo mamífero. Vamos criar um gorila. Esse gorila vai herdar também esse nosso gorila aqui. Vai herdar também de mamífero. E eu já vou ter que implementar os métodos que tiver na minha classe abstrata mamífero. O gorila anda com 2 pés, né? Então, system.console.writeLine anda com 2 pés. Certo? Vamos salvar. Beleza. Então, eu criei aqui uma herança, né? O leão e o gorila estão herdando de mamífero, que é uma classe abstrata, logo representa uma coleção. Eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata, tá? Representa uma coleção maior, e eu vou para o menor, que no caso seria o meu leão e o meu gorila. Vamos comentar isso daqui. Vamos criar aqui, então, um objeto do tipo mamífero. Vamos chamar de M1. É igual a new mamífero. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque uma classe abstrata não pode ser instanciada. Logo, uma classe abstrata só pode servir como um container para um tipo mais específico. No nosso caso, vamos criar um leão. Então, M1.andar. Vamos executar o nosso programa para ver o que está fazendo? Debug. Start com debug. Está aí. Um leão anda com 4 pés, certo? Vamos fechar. E vamos trocar aqui agora, em vez de ser leão, vamos chamar de gorila. Vamos instanciar o gorila. Vamos executar de novo. Debug. Agora, o gorila anda com 2 pés. Isso é o polimorfismo. Ou seja, eu tenho a minha classe maior aqui, que recebe uma classe menor, a mais específica, no caso o gorila. Vocês notaram que eu só troquei o tipo de objeto aqui e o método continua o mesmo. Só que quem sabe como anda
não é a minha classe abstrata, o meu mamífero. Quem sabe como ele anda, o gorila que sabe como ele anda e o leão que sabe como ele anda. Vamos ver um segundo exemplo agora, um pouquinho mais complexo. Vamos fechar isso daqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vamos criar aqui uma nova pastinha. Botão direito, add, new folder, polimorfismo 2. Vamos criar aqui algumas classes. A primeira que vamos criar aqui é a operação. Operação vai ser nossa classe abstrata, certo? Nossa classe abstrata, operação abstract. E vai ter um método public abstract double calcular, que vai receber um double N1 e um double N2. Vamos fechar. Double. Pronto. Essa é a nossa classe operação. Vamos criar uma outra classe aqui. Botão direito, add class. E vamos chamar ela de soma. Soma. Nossa classe soma. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. A nossa classe soma vai herdar de operação. Logo, ela vai ter que implementar o método, que é o calcular, que vem da minha classe pai, da minha superclasse. Na verdade, ela só vai fazer a soma disso daí, N1 mais N2. Vamos criar uma outra classe, botão direito, add class. Dessa vez vai ser a subtração. Subtração. Também vai herdar de operação. Operação. E vai ter que implementar o método calcular. Vamos implementar, então, o método calcular da subtração, que na verdade é N1 menos N2. Certo? Vamos salvar. Vamos criar aqui também uma outra classe, botão direito, add, class. E vamos chamar ela de calcular. Calcular. O nosso calcular, vamos remover isso daqui. Removendo isso daqui. O nosso calcular não vai herdar de ninguém. Só que ele vai ter um método. Public void, que não retorna nada, mostrar resultado. E esse mostrar resultado vai receber um objeto do tipo operação. Operação, que é a operação. Operação. Um inteiro, um doble, na verdade, N1, e outro doble N2. E vamos fazer um doble aqui, resultado, recebe operação. Como ela é do tipo operação, ele já vai ter um método calcular, né? Porque a minha operação tem um método calcular, que recebe N1 e N2 como parâmetro, certo? E aí vamos mostrar esse resultado, system.console.writeLine.
Resultado vai ser o resultado que foi calculado assim. Beleza. Criamos nossa estrutura, vamos usar ela agora. Vamos comentar nosso último código aqui embaixo. Comentou. Vamos criar então um objeto operação. Vamos chamar de OP é igual a new. E aqui vamos criar uma das classes que foram derivadas de operação da nossa classe abstrata. Vamos criar aqui uma subtração então. E vamos criar aqui algumas variáveis. Double, N1 igual a 5 e N2 igual a 5. E aí aqui vamos criar o nosso objeto calcular. Ponto mostrar resultado. E esse mostrar resultado pede uma operação, pede um N1 e um N2 que são do tipo double, certo? Então tá, eu não preciso atribuir esse valor a uma variável aqui porque eu não quero trabalhar com esse objeto calcular, ele só vai me mostrar na tela o meu resultado. Vamos ver o que isso aqui vai fazer? Debug, start aqui, Ctrl F5, ou melhor, né, Ctrl F5 se você quiser. E ele vai dar o resultado dessa operação de subtração. 5 menos 5, resultado é 0. E se eu trocar isso daqui para soma, e executar de novo aqui, debug, start debug, eu já vou ter um outro resultado, na verdade 10, que é a soma. Foi aí que aconteceu o meu polimorfismo, ou seja, eu tenho uma classe abstrata operação que recebe uma classe mais específica, no caso a soma aqui. E esse método aqui, vai para o método, esse método aqui, que está chamando o calcular que cada um teve que implementar. Tá? Com isso a gente finaliza a nossa parte de polimorfismo. Vamos fechar tudo aqui. E agora vamos para a sobreposição. Em orientação objeto, add, new folder, sobreposição. Vamos criar aqui então uma classe, add class. Vamos chamar essa classe de conta. Vamos adicionar ela. E essa minha classe conta, vamos apagar aqui. Essa classe conta vai ter um método. Public virtual void sac. Tem que ser virtual, porque senão eu não consigo subscrever esse método. Agência string conta double valor. E vamos mostrar isso na tela. System.console.writeLine. Saque agência conta valor, vou botar só duas casas decimal aqui, vírgula, agência conta e valor. Vai aparecer essa mensagem quando a gente chamar esse método. Beleza, vamos adicionar aqui uma nova classe, add class, vamos chamar de corrente, para representar a nossa conta corrente, né? Corrente.
E essa classe corrente, vamos apagar aqui primeiro a namespace. Apagamos essa namespace. Essa classe corrente vai herdar de nossa conta. Automaticamente, ela vai ter aqui o método que foi implementado aqui em conta. Só que digamos que eu não queira que esse método seja executado da forma como ele foi implementado. Eu preciso subscrever ele, criar uma nova forma, manter a mesma assinatura, mas criar uma nova forma dele poder funcionar. Vamos fazer isso. Valor, vamos criar aqui vamos primeiro subscrever o método, né? Public override. Aqui já está o nosso método. E aí ele já criou aqui para mim a estrutura do meu método, como ele funciona. Esse base é para poder chamar o próprio método do meu pai, ou seja, o método que está aqui em conta. Vamos só fazer uma alteraçãozinha aqui. Valor recebe valor menos valor vezes 0,10. Vamos descontar 10% aí do valor do valor que o cara for sacar. Beleza. Vamos criar aqui uma nova classe, add class, e vamos chamar essa classe de poupança. Poupança. Nossa classe poupança, vamos apagar aqui a namespace dela. Namespace. Ela também vai herdar de conta, certo? E não vamos implementar nada, só isso na nossa classe. Vamos usar isso e entender como funciona. Vem aqui embaixo, vamos comentar o último código e vamos criar aqui um objeto do tipo poupança. Poupança, vamos chamar de P1 é igual a new poupança, certo? Poupança, vamos fazer um saque nessa poupança da agência tal, dígito tal, e da conta 1, 2, 3, 4, dígito 5. E vamos sacar R$100. Vamos criar aqui um outro objeto agora da conta corrente. Lembre que os dois herdaram de conta, certo? C1 recebe new corrente. C1.saque. Como os dois herdaram, todos os dois têm um método, né? 77777, dígito 7. E 531. Só que isso daqui é uma string. 51. E vamos sacar também R$100. Pronto, vamos executar. Debug. Aqui. Observe que a poupança tem o próprio R$100, que foi o que eu passei aqui. Já na conta corrente, eu tenho o quê? R$90. Por quê? Porque eu sobrescrevi esse método saque na minha conta corrente. Aqui, ó. Então eu consigo manipular métodos que eu herdei. Isso é sobreposição, ou seja, eu consigo dar um override nos métodos que eu subscrevi, certo? Assim finaliza esse vídeo, espero que você consiga entender um pouco melhor agora o que é orientação a objeto, e lembre-se de visitar o site da nossa comunidade, tiselvagem.com.br, e até a próxima.